Boa noite, igreja. Como é bom nós estarmos aqui novamente reunidos e vendo a igreja se envolvendo, num coral que um dia vai ser lá no céu. Todos estaremos cantando em coral, louvando e adorando ao Senhor. Como é tão bom passar todo esse tempo pensando e se dedicando ao Senhor e aprendendo. Então a gente já está com saudade desses dias que nós passamos aqui com vocês. Mas a igreja não para. A igreja sempre está em movimento. Para quê? Para que a gente possa voltar para o céu. Bem, o tema que nós vamos trabalhar hoje tem a ver famílias na encruzilhada, enfrentando os desafios éticos e morais com a palavra de Deus. No primeiro dia, com relação ao primeiro tema, nós falamos a importância de nós criarmos laços, eternos no meio da nossa família. No segundo dia, no segundo tema, nós falamos da luta que as famílias travam, e sofrem com as brechas que elas proporcionam para que Satanás possa entrar e destruir todos os princípios e os valores que foi construído, criado por Deus desde a criação. No terceiro dia, no terceiro tema, nós falamos da importância de nós edificarmos as nossas famílias através da palavra de Deus, que é o nosso fundamento, que é o nosso alicerce, que é a nossa bússola, que vai nos orientar a nós buscarmos a nossa salvação junto com a nossa família. E o quarto tema ontem, Andréia, ela trouxe, também ela falou da importância de nós construirmos famílias fortes, alicerçadas, solidificadas neste mundo que está cheio de transformações, cheio de ideologias, de filosofias que fazem com que a família seja totalmente descaracterizada com o princípio bíblico. E Satanás sabe disso. Ele busca descaracterizar as famílias para que elas não possam ter esse alicerce, esse fundamento do princípio que Deus deu desde a criação. E hoje, famílias na encruzilhada. Mas antes eu gostaria de iniciar a nossa reflexão, de apresentar alguns aspectos, aspectos de complexidade e que nos leva a ter desafios nas famílias. E essas famílias sofrem com essa complexidade, com esses desafios que a sociedade impõe. As famílias sofrem nesse mundo que nós vivemos. Por isso a importância da gente buscar sempre orientação em cima da Sagrada Escritura. Agora, quando a gente busca realmente dentro da Sagrada Escritura orientação, ela quer nos trazer o seguinte: ela quer nos fundamentar em princípios e valores cristãos que estão hoje são tão atacados, com relação à estrutura correta de uma família. Bem, o que vocês viram aí? Pessoas que se identificam como um cachorro, um pet. Essa é a sociedade que a gente vive. As pessoas estão perdendo a sua identidade. E na sexta-feira eu falei, qual é a nossa identidade? Por que Deus nos construiu, nos criou a sua imagem e semelhança? Porque eu tenho que ter uma identidade. E a sociedade está impondo a todos nós, aos nossos filhos, que eles não são o que são. Então, os aspectos de complexidade
Os desafios que a gente vive hoje, um deles, o primeiro deles, é mudança socioeconômica. A desigualdade, a gente sabe muito bem, a desigualdade econômica e a dupla jornada de trabalho, né, que é imposta aos pais, leva a família e aos próprios pais a um esgotamento, a uma menor qualidade de vida. Isso é para a gente se pensar. E a gente falou a semana toda qual é a qualidade de tempo que você está dando para Deus. Porque se eu sou a imagem e semelhança dele, e eu falei aqui que para eu seguir alguém, eu tenho que conhecer esse alguém com profundidade. E quem você segue? Aquilo que você professa. Você não é cristão? Você não professa ser cristão? Então você segue a Cristo. E eu volto a perguntar, qual é o nível de conhecimento que você tem de Cristo? Para que eu possa ser imagem e semelhança, ter o caráter dele impresso na minha mente e no meu coração, eu tenho que saber quem ele é. Para que a minha identidade de ser criado à sua imagem e semelhança seja solidificado e não transformado como a sociedade impõe, descaracterizando o seu caráter, quem você é. O segundo ponto de aspecto de complexidade e desafio da família, que nós vivemos hoje, é a questão da tecnologia e das mídias sociais. Hoje nós estamos sendo, eu sempre falo que a mídia social virou uma droga. Você está se tornando dependente da tecnologia, dessa droga, como uma cocaína, como uma maconha, como o álcool, como a pornografia. Você está se tornando dependente da tecnologia e das mídias sociais. Então nós estamos dependentes desse vício digital. Nós estamos dependentes de querer se expor a conteúdos inadequados. E as pessoas acham bonito. Então a gente tem que começar a criar um filtro do que eu estou fazendo entrar em mim. É uma coisa que me faz crescer ou me faz regredir para perder a minha identidade? O terceiro ponto de aspectos de complexidade e desafio que nós vivemos é a mudança das estruturas familiares. Hoje nós temos uma diversidade familiar. Mãe com mãe, pai com pai. Essa é a diversidade familiar. Aí eu pergunto, mas Deus lá no Gênesis, ele disse, crescei e multiplicai. Para que eu possa crescer e multiplicar, eu tenho que seguir o princípio fundamental da família, que começa com quem? O pai e a mãe. Para que eu possa ter descendente, multiplique, e Deus nos dá o poder de nós sermos co-criadores. Nós geramos vida. Ele nos permitiu isso, de nós sermos co-criadores, de gerar uma vida. E vida só é gerada se seguir os trâmites normais e legais de gerar-se uma vida entre um homem e uma mulher. E o quarto e último ponto que eu queria trazer para a gente pensar nessa introdução, com relação às complexidades e desafios das famílias no mundo hoje, é a questão das mudanças culturais e mudanças de valores. Hoje nós vivemos conflitos de valores. Nós vivemos pressões sociais dentro da família e fora da família. Filho que mata pai, pai que mata filho, pai que não respeita filho, filho que não respeita pai. Por quê? Por causa das pressões sociais, da pressão social que ela impõe
dentro da família aquilo que não é parâmetro correto de uma família sólida. Então nós temos que pensar, o que nós estamos assistindo? O que meus filhos estão assistindo? O que eu estou ouvindo? Que música que eu estou ouvindo? Porque Satanás hoje tem vários instrumentos, como o próprio Deus tem, de edificar o homem, como Satanás de destruir o homem. E os instrumentos são televisão, filmes, música, internet, redes sociais, revistas. E vocês, a Andréa falou aqui, acho que foi na quinta-feira, sobre a questão das brechas. Nós somos os únicos culpados de ser como pai, e também os filhos, somos os únicos culpados de permitir que as brechas sejam liberadas. Para que eu possa me levar a me transformar aquilo que eu não sou. Como um homem que se acha cachorro, um pet. Porque tinha outras coisas mais no vídeo que eu não quis mostrar para o irmão. Coisas pesadas. Na China, foi na China ou no Japão, acho que foi na China, o cara se transformou numa Lessie. Fez cirurgia. Só vocês entrarem na internet, vocês vão ver. Ele implantou pelos. E fora as coisas bizarras que nós encontramos das pessoas se transformando. Tudo por quê? Criou-se brechas. Brechas que tirou os teus princípios, que tirou os teus valores, os teus fundamentos de quem você é. E quando você sabe quem você é, você sabe para onde você vai. E aquelas 3 perguntas filosóficas que é colocado no mundo, em que pessoas, durante séculos, pessoas, filósofos, querendo responder da onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou, você tem a resposta simples, fácil, na Bíblia. Se você sabe de onde você veio, de um Criador, você sabe o porquê que você está aqui. Você busca a sua salvação, você busca salvar a sua família, você busca ter a esperança de uma nova terra, um novo céu. E a terceira pergunta, para onde eu vou? Todo mundo, quem é cristão e entende a Sagrada Escritura, sabe. O novo céu, a nova terra está para vir. E nós temos que conhecer esse mapa que Deus colocou para a gente saber percorrer os caminhos. Então, no mundo atual, as famílias enfrentam uma série de desafios éticos e morais que levam a impactar profundamente as nossas vidas. Eu tenho certeza que quando os pais têm um filho, ele busca projetar um futuro para o filho sólido. Você tenta colocar o filho na melhor escola, tenta dar uma melhor educação, tenta dar uma melhor estrutura para que ele possa crescer e ser um homem ou uma mulher de valores íntegros, pessoas, cidadãos corretas, dignas de se constituir uma nova família e perpetuar aquilo que você deu. Mas nós recebemos de um Pai maior. Agora, para eu entender isso, eu tenho que entender a Bíblia. Não adianta ficar em especulação. Eu tenho que conhecer esse mapa, esse manual que nos conduz à vida eterna. E eu convido a todos agora, nesse momento, a abrir as suas Bíblias. Em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler os versos de 2 a 4. Mas antes de nós lermos,
essa porção bíblica, eu queria convidá-los mais uma vez, da posição que vocês estão, nós orarmos, para que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse momento. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nesse momento estamos abrindo a Tua Santa Palavra. Que o poder do Teu Espírito esteja conosco, abrindo a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos corações, para que venhamos a compreender e entender com profundidade a mensagem que o Senhor tem a nos trazer. Para que essa mensagem possa dar solidez à nossa fé, à nossa caminhada cristã e o nosso amadurecimento espiritual. Que o Teu Espírito Santo, nesse momento, conduza e nos ajude a compreender a Tua mensagem. Coloque na minha mente o Teu pensar e na minha boca as Tuas palavras, para que tudo aqui seja feito para honrar e glorificar o Teu nome e fazer com que as famílias sejam solidificadas e fundamentadas na Tua Santa Palavra. É o que eu suplico e peço, em nome de Jesus. Amém. Então, Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bem, eu gostaria de pegar alguns detalhes dessa porção bíblica que nós lemos aqui. Quando Tiago traz aqui, Tiago, irmão de Jesus, né? Traz aqui no verso 2, tende por motivo, ele está trazendo o seguinte: vamos pensar, pensem, de toda alegria de quê? A fé e a coragem, que se baseia na dependência de Deus. E ele continua no verso: várias provações. Nós iremos passar por dificuldades, por aflições, por problemas, que vai nos levar a pensar, que vai nos levar a pecar, a transgredir, se eu não tiver uma fé e coragem nele, por ele e para ele. E esse tem uma diferença entre tentação e pecado. Tentação, você é tentado toda hora. Vem pensamentos que você não gostaria de pensar. Aparece uma imagem que você não gostaria de enxergar, de ver. Ouve uma música que você não gostaria de ouvir. Isso é uma tentação. Mas o que é o pecar? É você praticar. É quando eu tenho uma tendência para pornografia e eu estou na internet navegando, ou no celular, aparece uma mulher pelada para mim. Uma tentação, Satanás jogou. Aí você, de imediato, pela sua fraqueza, não. Pela fé e a coragem que você tem nele. É isso que o Tiago está dizendo. Aí você exclui. Mas se você permanecer, você agora começa a sair da tentação e entrar na transgressão. Então, essa questão de provações que Tiago está dizendo aqui, serve para a gente firmar o nosso caráter em Cristo. Para eu firmar o meu caráter e não sair da tentação para a desobediência, eu tenho que ter meu caráter firme em Cristo. Ele é a minha referência. Mas para isso, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter intimidade, eu tenho que ter profundidade, eu tenho que ter conhecimento. E isso, quando você tem essa questão dessa firmeza no caráter de Cristo, baseada na Sagrada Escritura, leva você ao crescimento espiritual. Aí entra a questão da santificação, de você lutar contra você mesmo, contra as tuas debilidades, as tuas fraquezas, os teus medos, os teus vícios.
as tuas angústias, as tuas incertezas. O processo de santificação é você crescer espiritualmente, tendo firmeza, fé e coragem em Cristo. Bem, baseado nessa leitura, eu queria tirar 5 pontos para que a gente pegue esse gancho de Tiago, né? Para que a gente possa refletir baseado nessa complexidade, desses desafios que a gente vive no nosso dia a dia, nesse mundo tão cruel e tão perdido que nós vivemos. Que às vezes, eu até parei de assistir noticiário. É tanta coisa ruim que às vezes te dá angústia. Então, eu fiz uma escolha. Eu não quero mais ver isso. É a mesma coisa, aquelas pessoas que têm temor, medo, e assistir um filme de terror. Faz bem para você? Faz bem assistir um filme de terror? Você que tem medo, tem insegurança com relação às coisas espirituais, vai fazer mal para você. Então, para que você assiste? Eu tenho que buscar através da minha mente, do meu córtex pré-frontal, onde aqui é filtrado para a formação do meu caráter, que fica aqui no lobo frontal, aí tem o córtex pré-frontal, onde ali trabalham os sentidos humanos. Ouvir, ver, visão, audição, paladar, tato e olfato. Passa tudo aqui pelo córtex pré-frontal. Aí eu pergunto, o que você está assistindo? Vai passar por aqui. É bom ou ruim para você? Aquilo que você está ouvindo, é bom ou ruim? Aquilo que você está cheirando, é bom ou ruim? E a cocaína eu tenho certeza que não é boa. Aquilo que você coloca no seu paladar, é bom ou ruim para você? Tem coisas que fazem o teu corpo ser são e coisas que levam o teu corpo a adoecer. Então, cuidado com aquilo que você vê, ouve, cheira com o paladar e o tato. Mas eu preciso trazer essa mensagem para vocês. A gente tem que saber as estratégias do inimigo para que vocês saiam por aquela porta sabendo como atuar na sua família, no seu viver como cristão. Primeiro ponto: divórcio e instabilidade familiar. Qual o desafio que é colocado para a gente hoje? Qual é a complexidade que a sociedade impõe hoje para a gente? O divórcio e a instabilidade familiar pode causar traumas emocionais, afetando a nossa estabilidade e o bem-estar dos membros da nossa família. Vocês já pararam para pensar o índice de crianças que estão se tornando autistas? Jovens que estão buscando o suicídio? Casamentos que não passam mais de 2 anos? Vocês já pararam para pensar nisso? E o que a Bíblia tem para nos orientar com esse desafio com relação a divórcio e instabilidade familiar? A Bíblia nos ensina sobre a importância do compromisso matrimonial. Tem vários textos aqui, mas o tempo não vai nos ajudar, senão a gente vai ficar aqui até 4 horas da manhã. Mas eu vou falar o texto, vocês anotam, depois vocês, com calma, olhem com tranquilidade em família. E é um dever de casa, entre os casais, entre as famílias. Anotem e depois venham a debater sobre o que a Bíblia tem a nos orientar. Então, o primeiro ponto: divórcio e estabilidade familiar. Qual é a orientação bíblica que Deus tem a nos trazer para a gente vencer essa complexidade? Mateus 19, verso 6.
o Mateus 19, verso 6, o verso diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Esse eu fiz questão de anotar, porque isso aqui vai dar base para os outros. Deus está dizendo que já não são mais dois, são um. Vamos ver alguns detalhes do verso? Quando ele diz de modo, quando o verso fala de modo, isso ele está dizendo que é um princípio fundamental da relação do casamento. Com base em quê? Aí você tem que ir lá para Gênesis, capítulo 2, verso 24. A base que Jesus está dizendo aqui, que não serão dois, mas um, ele está se referindo a Gênesis capítulo 2, verso 24. Então, o que diz o capítulo 2, verso 24 de Gênesis? Deixa pai e mãe, não é isso? E constitui uma nova família. É assim, resumindo. E aqui ele diz, Jesus continua a dizer, mais dois, não são mais dois. E ele está dizendo o seguinte: agora vocês são apenas uma única entidade. Vocês agora têm um ou outro para companhia. Então não são mais divisíveis. Porque para eu construir uma casa, eu preciso de vários materiais. Não é isso? Brita, cimento, areia, ferro, tijolo, não é assim? Quando eu junto tudo, mesclo tudo, eu construo a casa. Aí Jesus traz a parábola dos dois fundamentos. E ele está dizendo para mim e para você, que para que eu tenha uma família sólida, que vença o divórcio e as instabilidades familiares, eu tenho que dar profundidade ao alicerce. Porque se eu quero construir uma casa, eu tenho que dar, não é assim? Perfurar. Quanto mais profundo for, mais estável vai estar o quê? O fundamento, a base da casa. E o que Jesus está dizendo com relação a esses dois fundamentos? Aí ele fala em Mateus, mas se você for para Lucas, tem a resposta. Lucas traz a resposta. Sabe o que significa esse fundamento? Conhecimento. Quando você conhece a Bíblia com profundidade, o teu alicerce familiar é solidificado por ventos, tempestades, trovões, maremotos. A tua casa não cai. E também a questão que a Bíblia nos ensina com relação ao divórcio e instabilidade familiares, ela incentiva que os casais, os cônjuges, se amem. Porque sem amor não existe relacionamento, não existe tempo de qualidade, não existe longevidade de tempo de convivência sem amor. E o amor vai te conduzir a ter uma vida longa conjugal. Então a Bíblia, lá em Efésios, capítulo 5, dos versos 22 a 33, vem trazendo isso, de incentivar os casais a amarem-se e respeitarem-se mutuamente. E ela também oferece, a Bíblia, princípios de perdão, reconciliação e restauração. Para eu vencer esses desafios e as instabilidades familiares, eu preciso perdoar. E você vai encontrar isso lá em Efésios capítulo 4, verso 32, e Colossenses capítulo 3, verso 13, que nos trazem a questão de perdoarmos uns aos outros. Segundo ponto, dessas complexidades e desafios que a gente enfrenta,
imoralidade sexual e pornografia. Qual é o desafio que a sociedade está nos colocando para desestabilizar uma família? Através da imoralidade sexual e da pornografia. Satanás utiliza esses dois instrumentos, que são amplamente acessíveis. Está na palma da mão do teu filho. Está na palma da mão do teu filho. Está na Netflix. Está no YouTube. Está na mão de Satanás. A imoralidade e a questão da pornografia. Então a gente sabe que está acessível. E que esse acesso fácil vai destruir relacionamentos. Vai distorcer a visão do sexo e do amor. E qual a orientação que a Bíblia nos traz a respeito dessa imoralidade sexual e com relação à pornografia, com essa facilidade de acesso que Satanás dá através das nossas brechas de querer acessar? A palavra de Deus instrui a viver uma vida de pureza sexual. Como assim? Basta você ir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 5, que fala da santificação do corpo. O que é a santificação do corpo? O corpo é o templo do Espírito Santo. Lembra que eu falei aqui na sexta-feira? Aquilo que você contempla, você se transforma. Não é isso? Por isso que nós vemos jovens que é fã, é ídolo, tem um ídolo, um artista, e ele veste a mesma roupa, corta o mesmo cabelo, pinta o cabelo igual do artista, fala como o artista, gesticula como o artista. Aquilo que você contempla, aquilo você se transforma. E Paulo fala em 2 Coríntios 18:3, não é isso, André? 2 Coríntios 18:3, ou 3:18. 3:18. Em glória, eu verei a tua face. E aí eu me transformarei por adorá-lo ao Senhor. Não é um texto detalhado, eu estou trazendo a interpretação do texto. Em glória eu te vejo, Senhor. Eu te contemplo. Por isso que a nossa mente, a natureza espiritual, é composta por 3 itens. Vocês lembram quais são? Razão, consciência e adoração. Razão e consciência, quando trabalham harmonicamente, te leva a um discernimento saudável, puro, verdadeiro, correto. E adoração é a questão de imagem e semelhança dele. Então, quando eu adoro, quando eu busco, quando eu contemplo, eu me transformo. E o meu corpo, passo a passo, me conduz a ter a santificação. Ser santo, ser separado, diferente do mundo, não esquisito. Diferente em que sentido? De saber o que eu estou ouvindo, de saber o que eu estou vendo, de saber aquilo que eu estou comendo, de saber daquilo que eu estou vestindo, de saber aquilo como eu estou tratando as pessoas. Isso é ser santo, ser diferente. Porque se eu busco ser Cristo, eu sou testemunha dele, eu imito a ele, eu conduzo as pessoas a conhecer a Cristo pelas minhas atitudes. E também a Bíblia nos traz que nós devemos fugir da imoralidade. Está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Paulo fala de você fugir da imoralidade, né? E guardar a tua mente e o coração. Aí Salomão fala isso em Provérbios capítulo 4, verso 23. Paulo diz:
afasta, fuja da imoralidade. E Salomão, o sábio Salomão, ele diz: guarda na tua mente e no teu coração os ensinamentos de Deus, para que eu tenha um parâmetro de viver, de eu poder buscar ser santo, diferente no mundo. E ela ensina também sobre a santidade do casamento, a importância de honrar o cônjuge. Em Hebreus 13, capítulo 4, fala da dignidade do matrimônio. O que é dignidade no matrimônio? Eu respeitar a minha esposa e a esposa me respeitar. E quando Satanás traz essa questão da imoralidade sexual, da questão da pornografia, o meu leito é sagrado. A sua cama, como diz em Hebreus Paulo, leito sem mácula. O casal, a cama do casal deve ser um altar em que eu trato a minha esposa com amor, com respeito, com dignidade, como ela também comigo. E não transformar a mulher ou o homem naquela cena que você viu sexual, naquela pornografia. Lembre-se, o seu leito é o altar. Deus fez o sexo, sim, para nós termos prazer, por nós amarmos, para a gente se completar em todos os sentidos. E quando você faz o ato sexual com amor, você se completa, você se sente feliz com aquela pessoa que você ama. Preserve a cama. A cama é um altar. Terceiro ponto: desafio da educação e da disciplina dos filhos. Vou repetir. Terceiro ponto de complexidade e desafios que a sociedade impõe às nossas famílias: educação e disciplina dos filhos. A educação e disciplina dos filhos em um mundo cada vez mais secular, que a gente vê aí, é influenciado pela mídia. E é um desafio grandioso para os pais. A Andréa contou a história do nosso filho caçula. Quando estava na faculdade, quando estava cursando direito, no primeiro período, tem a cadeira, a matéria de filosofia. Era o professor construindo lá e nós desconstruindo dentro de casa. Eu não estou dizendo que vocês têm que ser filósofos. Não. Mas você tem que ter conhecimento para que você possa ajudar o seu filho. E se você não tiver, busque quem tenha. E a igreja é um papel fundamental nesse processo de ajudar as famílias. Por isso que nós temos líderes, pastores, que podem te ajudar a te ouvir, a te direcionar, a te dar parâmetros, para que você possa dar uma educação e disciplinar o teu filho nos caminhos do Senhor. Então, hoje a sociedade impõe uma educação, uma disciplina meio diferente, que leva as pessoas a não terem identidade, como a gente viu no vídeo aqui. Eu sou um cachorro. Se você entrar na mídia, você vai ver que pessoas estão casando. Teve um cara que casou com uma árvore. Teve outro que casou com uma bicicleta. Só você entrar na mídia. Outro casou com um boneco de pelúcia. E vestiu o boneco lá dele, de noiva. Teve casamento. Essa é a sociedade louca que a gente vive. É isso. E os nossos filhos, se a gente não deixar para eles princípios, valores, eles vão se perder, principalmente quando entrar na faculdade. Porque quando você tem um filho no ensino médio, no ensino fundamental, você ainda tem o domínio dele. Mas quando ele entra na faculdade, você perde o domínio.
por favor, cuidem dos seus filhos, para que quando eles entrarem na faculdade, eles tenham fundamento de princípios, valores, que mesmo na universidade, ninguém tire deles. Ninguém abale os fundamentos dele. Ele pode ser ridicularizado, pode, mas se ele tiver profundidade, ele não vai ligar, porque ele sabe quem ele é, quem ele adora e sabe o que ele busca, e não precisa ninguém ensinar para eles, porque você deu a eles, ao seu filho, princípios e valores profundos, que a sociedade não vai abalar, que não vai tirar deles. Doa quem doer. E eu tenho uma história, o testemunho da Andréia, que eu falo. Andréia está fazendo mestrado na Universidade Federal. No primeiro dia de aula, o professor falou o seguinte: ó, já vou avisar aqui, esse negócio de religião aqui dentro não tem vez. E outra coisa, aquele pessoal com negócio de sábado aí, os adventistas, vão ter aula no sábado sim, se alguém for aqui adventista. E André calada. André deixou ele falar. No final, ela, professor, onde eu sou embora, eu quero conversar particular com o senhor. Depois não. André foi lá, todo mundo saiu. Ela disse: eu sou adventista. E o senhor pode me dar 0, pode dar falta, que eu não venho no sábado. Sabe o que aconteceu? Quando você honra, vou repetir, quando você honra a Deus, Ele te traz bênçãos. Sabe qual foi a bênção? Ela não teve uma falta e foi a melhor da turma na disciplina dele. E ele elogiou ela. E sabe o que aconteceu depois desse dia? A turma dela está para fazer a colação do mestrado. E aí queriam colocar onde? Na sexta-feira, o jantar. A André não falou nada. Aí a turma levantou: ei, sexta-feira não. Nós temos a André aqui que é adventista e ela vai para o shabat dela. Vamos fazer depois do shabat dela. Ele vai fazer um jantar no sábado, depois das 18 horas. Isso é bênção. Isso é bênção. Ela honrou. Aí eu pergunto, serve para mim e para você. Será que nós estamos honrando esse Deus? Estamos colocando na mão dele, tendo fé e coragem, como nós lemos aqui no verso de Tiago, fé e coragem de crer nesse Deus, de ser obediente, fiel a ele? Uma pergunta que eu me faço e faço para você. Então, a orientação bíblica com relação à educação e à disciplina, a Bíblia instrui os pais a treinarem e disciplinarem seus filhos com amor e sabedoria. Salomão traz isso em Provérbios capítulo 22, verso 6, e em Provérbios capítulo 13, verso 24. Salomão traz e explica que nós devemos treinar e disciplinar os nossos filhos com amor e sabedoria. Não espancar, porque disciplina não é espancar. Disciplina é fazer com que ele acorde, como nós fizemos na nossa família, aquela reunião que o André falou aqui no sábado, que meu filho chorou, e a gente disse: eu prefiro que você chore por minha causa do que eu ver você chorar por causa do mundo. Nunca bati nos meus filhos, mas quando eles colocam para conversar, a conversa é dura. Para o meu filho dizer que eu não aguento, ele disse que preferia que eu batesse nele. Pai, eu preferia que o senhor me batesse do que está ouvindo o que eu estou ouvindo. As palavras doem muito mais do que a palmada. E também a Bíblia nos diz que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 7, trata disso. Vocês lembram que Deuteronômio 6 fala? Vocês lembram? Lembra do primeiro dia que eu falei? Do Shema Israel. E o Shema Israel fala o quê? Para você colocar no umbral da sua porta. Essa oração do Shema Israel
para que nós nunca esquecemos de quem é Deus e das nossas obrigações que nós temos com Ele, de ser fiel e obediente. Também a Bíblia nos traz que nós devemos encorajar os pais a serem exemplos de virtude e retidão para os seus filhos. Você vai encontrar isso em Efésios capítulo 6, verso 4 e Colossenses capítulo 3, verso 21. O quarto ponto, vocês estão anotando? Eu estou sendo rápido. Tá bom? Dá para anotar? Ok. Dever de casa, depois vejam esses textos. Faça um bate-papo entre o casal, entre a família. Quarto ponto, pressão financeira e materialismo. Qual é o desafio que nós enfrentamos hoje? Nós vivemos uma pressão financeira que pode levar as pessoas a um estresse. As pessoas querem tanto dinheiro, crescer em dinheiro, enriquecer em dinheiro, que elas vão entrar num estresse, numa depressão, vão adoecer. E elas buscam isso de maneira desenfreada. Elas querem riquezas. Ela pisa no colega que está do lado para se dar bem. Eu quero o cargo dele. Eu quero a gratificação dele. Eu quero enriquecer. Não importa a forma. Aí você encontra pessoas corruptas, falsas, mentirosas, que matam outras pessoas por dinheiro. E os ensinamentos bíblicos, o que eles nos traz? Essa busca, essa ganância por dinheiro, essa busca desenfreada por bens materiais, estão causando tensões nos relacionamentos familiares. E a palavra de Deus adverte contra o amor ao dinheiro, incentivando a confiança em Deus para prover as necessidades. Você vai encontrar isso em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. E Jesus fala isso também lá em Lucas, capítulo 12, verso 15. Cuidado aonde você está direcionando o teu amor. Lembra de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro? Quem estava nos pés de Jesus? E o que Marta estava fazendo? Ela estava nos pés de Jesus? Ela estava fazendo o quê? Coisas materiais. E Jesus disse: Marta, Marta, a Maria está no melhor local. Pergunto: que local você está? No lugar de Marta ou buscando ser Maria? E a Bíblia nos fala que nós devemos adverter, né, a questão desse amor desenfreado pelo dinheiro. E também incentiva a confiança em Deus para prover as necessidades. Como que eu quero que Deus me dê bênçãos se eu não confio nele? Aí eu pergunto: qual é o seu nível de confiança em Deus? Você está sendo obediente à palavra de Deus? Você está sendo fiel a Ele? Eu não entendi o que era dízimo. Quando eu era católico, eu nunca devolvi dízimo. Sabe por quê? Porque eu vivia na igreja. Lembra que eu falei para vocês que a gente vivia na igreja, na pastoral familiar? Eu dizia que eu era o dízimo. Eu estou me dando a Deus. Ignorância pura. Mas depois que eu entendi, eu digo para vocês, eu devolvo o dízimo, e Deus dá tantas bênçãos que às vezes eu até digo assim: Senhor, como o Senhor dá tanta bênção? Creia. E Jesus fala: olha para os passarinhos.
Eles estão morrendo de fome aí? Deus dá comida para os passarinhos, dá sombra para os passarinhos. Os animais irracionais. E nós, imagem e semelhança de um Deus criador, um Deus tão grandioso, tão perfeito, que criou um universo com tanta complexidade. Ele veio nesse mundinho para morrer por mim, por você, e você não tem capacidade de conhecer quem Ele é, ou não busca ter o conhecimento dele. Olhe para o universo e você vai conhecer a grandiosidade de Deus. Não olhe para o seu umbigo, não. Olhe para o universo, olhe para a natureza, olhe pelas leis que Ele colocou para que as coisas pudessem existir. Quando eu estudei isso, eu conheci esse Deus. E minha conversão, ele começou com o universo. Ele mostrou, mostrar quem é pelo universo. Comprei livros da Adalto Lourenço, do físico Adalto Lourenço. Comprei livros do cientista Michael Behe. Comprei livros de Michelson Borges, que fala sobre o universo. Ele me mostrou uma coisa que eu não conhecia. A questão origens. Eu não conhecia. E foi por esse programa que ele me aguçou, que ele me quebrou, para que eu conhecer quem Ele é. Então busque conhecer esse Deus. E a Bíblia fala que incentiva você a ter confiança em Deus. E está lá em Mateus, Jesus disse isso, Mateus capítulo 6, verso 33. Buscar em primeiro lugar o quê? As coisas do reino de Deus. Mas as pessoas estão presas ao materialismo, ao egoísmo, ao egocentrismo. E também você tem que ter generosidade com os outros. Se eu recebo, eu tenho que dar. E hoje eu devolvo o dízimo sem medo, sem preconceito, sem temor. Porque muitos devolvem. Quero saber o que a igreja vai fazer com o meu dízimo. Você não tem que se preocupar com isso, não. Você está fazendo a sua parte com Ele. Quem está recebendo o dízimo é que tem a responsabilidade maior com Ele. Paulo traz em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, dar a Deus conforme o coração, não com tristeza, com apego, materialismo, egocentrismo. Você não quer repartir, você só quer que venha a mim e não aos outros. Satanás colocou lá no Éden o vírus do egoísmo, que destruiu a mente perfeita, a natureza espiritual. Ele introduz a natureza carnal através do quê? Sentimento. Cuidado com o teu sentimento, que o coração é enganoso. E o último ponto, quinto, conflitos éticos e raciais e culturais que nós vivemos, nessa complexidade, diversidades que nós temos com relação às famílias. Qual é o desafio que a sociedade impõe com relação a isso? A sociedade está gerando em nós, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossas comunidades, bairros, trabalho, família, conflitos étnicos, raciais e culturais, que podem criar divisões e tensões dentro dos nossos lares, das nossas famílias. Especialmente em sociedades que nós vivemos, aqui no Brasil, uma sociedade o quê? Multicultural. Você vai no sul é um tipo de cultura, você vai no nordeste é outra, você vem para o norte é outra, você vai para o centro-oeste é outro tipo de cultura. E qual a orientação que a Bíblia nos traz com relação a essa questão de conflitos étnicos, raciais e culturais? Ela nos ensina que é para que nós tenhamos unidade. Unidade. E sabe aonde você começa a aprender essa questão da unidade? Aonde? Família. Unidade. É mais de um. Você começa a aprender a dividir. Você começa a aprender a desapegar das coisas do seu eu, somente para mim. Você vai repartir. Começa na família. E a igreja
é um ponto fundamental para fortalecer a unidade. Porque dentro de casa é fácil você amar. Agora vai amar dentro da igreja. Diversidade de pessoas, de culturas diferentes, de níveis diferentes, de educação diferente. Aqui é o laboratório. Ou você acha que no céu não vai ter unidade, não vai ter comunidade? É aqui que você aprende, na família e na igreja, a importância da unidade. E a Bíblia nos traz isso. Na questão de você ter unidade, na questão de reconciliação entre diferentes grupos étnicos e culturais. Aonde que você encontra isso? Paulo nos traz em Efésios, capítulo 2, dos versos 14 a 16. E esse texto, Paulo fala que Jesus derrubou a parede da separação entre judeus e gentios. Quando você entrava no templo, no pátio do templo, tinha uma mureta que dividia o lado dos gentios e o lado dos judeus. Se o gentio ultrapassasse o lado dos judeus, ele morria. Será que nós estamos fazendo muros aqui na igreja? Será que nós estamos fazendo muros na nossa casa? Barreiras para que não haja unidade, para que não haja reconciliação. Jesus está chamando os cristãos que dizem ser cristãos, que buscam seguir a Ele, a amarem uns aos outros, como Ele amou. As diferenças, níveis sociais. A nossa igreja criou o ministério, das possibilidades. Ou só você que se diz perfeito, que vê, ouve, anda, tem direito a Cristo, ao Evangelho? Será que o cego, o surdo, uma pessoa com deficiência física, também não tem? Não pode participar da igreja? Não pode estar envolvido nos cargos da igreja? Jesus deu o maior exemplo de amor ao próximo. E eu me pergunto e pergunto a você: e nós? Amar o que está dentro de casa é fácil. Amar o que está fora de casa é difícil. E 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, Pedro traz essa questão da questão de você amar os outros, como Jesus ensinou para ele. E também nós devemos praticar a justiça e a misericórdia. Praticar o perdão, a reconciliação. E Deus utiliza o profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 8, para nos dizer isso. Porque Ele é um Deus de justiça e de misericórdia. Eu e você não merecemos salvação por nossos méritos, mas por amor. Ele mandou seu Filho unigênito, para que todo nele crê tenha vida eterna. E eu falei aqui para vocês que esse é o maior verso da Bíblia, João 3,16. Não em extensão, mas de importância de palavras. Eu falei aqui e mostrei para vocês. Jesus, quando Ele quebrou essa mureta entre judeus e gentios, Ele quis nos mostrar que nós devemos seguir o exemplo dele e seguir os seus ensinamentos. E concluindo, nós temos que ter consciência da importância da família, da importância da palavra de Deus na família. Nós precisamos ter consciência desse manual da vida humana, manual da redenção, manual da salvação, manual que nos conduz a uma nova terra e um novo céu. Um manual que vai tirar de você o egocentrismo, o egoísmo. Um manual que vai quebrar paradigmas culturais, éticos, que a sociedade impõe. A palavra de Deus, ela nos leva a nós enfrentarmos desafios
que a sociedade impõe na parte de ética e moral, ela também não apenas oferece para nós orientação prática, ela promete para mim e para você a presença de um poder que vem de um Criador, que criou o universo com toda a sua complexidade, que físicos, astrofísicos, astrônomos não têm respostas para muitas coisas. E esse Deus, Ele quer nos dar um poder através da sua palavra, para que a gente possa se fortalecer e sustentar aqueles que confiam nele. E eu convido a todos a se comprometerem a buscar orientação neste livro, que foi perseguido, tentaram destruir a Bíblia, mas ela está aqui. Na época dos reformadores, para se ter uma Bíblia, as pessoas morriam por ela. E eu faço uma pergunta aqui. Quantos aqui tem mais de 2 Bíblias em casa? Levanta o braço. Muitos morreram por amor a Cristo. Muitos perderam tudo por amor a Cristo. Basta você ir para a história. E vai ter um dia que nós não teremos mais a Bíblia na mão. Não teremos mais templo, sinagogas, para refletir como nós estamos refletindo hoje. Jesus fala no Apocalipse: vai chegar esse tempo. Pergunto para mim e para você: nós estamos preparados para esse combate final? Porque esse manual tem que estar bem esclarecido na nossa mente, para a gente vencer esse conflito que nós vamos viver. Confiar na fidelidade de Deus, nós precisamos para sustentar e fortalecer a nossa vida nesse meio louco, nesse mundo louco de dificuldades que nós vivemos. Pessoal, um dia que está próximo, o grande conflito espiritual entre o bem e o mal vai se acabar, vai terminar. E todos nós, junto com a nossa família, com a graça de Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio a este mundo, derramou o seu sangue por cada um de nós, um dia nós seremos dignos de adorar e louvar face a face com Ele. Como Ele fez com Moisés, uma miniatura de uma adoração que nós teremos lá no Monte Sinai, quando Deus permitiu que Moisés tivesse a adoração de ver a Deus. Deus não permitiu que fosse de face a face, mas pelas costas. E o que aconteceu com Moisés? Ele desceu o monte, brilhando, iluminando os raios da glória de Deus para o povo Israel. E como Moisés, nós também teremos a honra de louvar ao Senhor face a face no Monte Sinai. Que essa semana tenha sido uma semana que a gente possa ter repensado nos nossos valores cristãos, nos valores da família, nos valores que Cristo quer que nós venhamos a fundamentar a nossa fé. Que a gente saia por aquela porta conscientes de que nós estamos buscando. E que vocês permitam que o Espírito Santo possa trabalhar nas suas vidas e nas vidas das suas famílias. Creiam, confiem, tenham fé e coragem de colocar as suas vidas e as vidas das suas famílias nas mãos desse Criador. Um dia nós estaremos comemorando a família, mas no novo céu e na nova terra,
com o nosso corpo glorificados, perfeitos, tendo como orador o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, onde nós vamos adorar coisas maravilhosas que ainda teremos que descobrir. Tenham fé. Não venham se corromper pelo que a sociedade impõe. Não se venham se corromper pela pressão de uma escola, de uma universidade, de um trabalho. Não se corrompa. Sejam fiéis. Tenham fé em Cristo. E as bênçãos virão. Reconciliem. Peçam perdão um ao outro. Coloque a família unida. Para que vocês possam ir de mãos dadas. Porque este é meu sonho. De entrar, se Deus permitir, no céu, na nova terra, nessa nova Jerusalém. De mãos dadas com a Andréia. E com os meus filhos, noras, netos, os meus pais, os meus irmãos, as minhas irmãs, as minhas cunhadas, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, primos. Este é meu sonho. Que seja também de vocês.